Vamos falar da palavra de Deus. Você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. Quantos vieram ouvir um recado vindo da parte do Senhor? O Senhor já falou o seu coração através das orações, já falou através desses louvores maravilhosos. Agora Ele vai falar através da sua santa palavra. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 24. Nessa noite abençoada por Deus, o Senhor vai falar ao seu coração como falou ao meu, eu tenho certeza. Lucas capítulo 22, verso 24. No final dessa mensagem estaremos orando pelo evangelismo de sábado. Já está confirmado, não tem chuva, mas está abafado igual a hoje. E no domingo parece que cai um pouquinho de chuva, mas no sábado está previsto o sol ainda entre nuvens. E você vai entender que o que Deus colocou no meu coração vai te incentivar mais ainda a estar conosco, testemunhando na rua que Jesus é o Senhor. Você declara que Jesus é o Senhor aqui nessa noite, nesse santuário. Mas o melhor mesmo é declarar lá fora, diante do mundo, que Jesus é o Senhor. Nós queremos que todos os joelhos se dobrem. Mas como crerão se não há quem pregue? Então nós vamos pregar lá fora e esperamos que o Espírito de Deus toque nos corações. Amém, povo santo? Ao final da mensagem, então, levantamos um clamor pelo trabalho de sábado, que é trabalho da igreja, não é trabalho de um grupo, é trabalho de toda a igreja. Lucas 22, 24, quem já conseguiu achar, diga amém. Acompanha, não são muitos textos. É provável que a mensagem não dure nem meia hora. Então, queridos, vamos lá. Estão com os olhos no texto? O tema dessa noite é esse. O servir define quem será grande no reino. Servir define quem será grande no reino. Não é isso não? É sim. Vocês estão comparando o título da mensagem com a Bíblia? Lógico que não está aí, né, irmão? Eu dei o tema do sermão, irmão. Estão vendo se está aí no verso 24? Não está. Eu não escrevi os evangelhos. Eu não era daquela época ainda. Eu disse, o tema do sermão é esse. Repeti 2 vezes. O servir define quem será grande no reino. Amém? Você vai entender, porque o texto é autoexplicativo, o texto é muito claro, mas é uma regra importante. Importa o que nós vamos ler aqui? Importa. Senão Jesus não teria instruído seus discípulos. Amém? Então vamos lá, Lucas 22, 24. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Suscitaram também entre si o que, irmãos? Uma discussão. Então teve discussão nessa hora entre os apóstolos. Quero situar você que esse cenário aqui é na última ceia do Senhor. Na última ceia, naquele cenáculo, eles participaram ali com Jesus e de repente estava um apóstolo discutindo com o outro. Preste atenção nesse contexto que é interessante. Vamos lá? Houve entre si uma discussão sobre o que, irmãos? Sobre qual deles parecia ser o maior. Olha só se isso era importante naquele momento. Jesus já tinha dito que ia padecer, que ia para a cruz, que ia morrer, ressuscitar. Jesus vai ter um momento de extrema angústia depois que ele sai dessa reunião, ali a caminho do Getsêmani. A mente de Jesus está na salvação de toda a humanidade. A mente dos apóstolos está em outra coisa. O que eles estão discutindo entre si, irmãos? Quem será o maior? Por que será que nossos irmãos apóstolos, nesse momento tão especial para Jesus, estavam preocupados quem seria o maior entre eles? Eu acredito que eles começaram a prever tragédia. Não é? Sabiam? Jesus falou que ia morrer e tudo mais. Pensando humanamente, o movimento de Jesus tinha poucos componentes.
multidões seguiam Jesus, mas o círculo íntimo de Jesus eram 12. Se Jesus diz, vou sair da terra, vou morrer, humanamente falando, eles começaram a pensar, na ausência do Senhor, quem assume o comando? Não é isso? Quem será o líder? Jesus falou, vou sair da terra, volto para o Pai. Quem será que vai ficar na cabeça do movimento de Jesus? Todos sabem que quem assumiu esse papel foi Pedro, não é? Pedro era o líder potencial dos apóstolos. Mas é interessante a gente pensar, estavam pensando em assumir uma posição, amém? Quem deles parecia ser o maior? Verso 25, igreja, olha para o texto. Mas Jesus lhes disse, vamos lá? Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, venha comigo agora em voz, é a parte chave do entendimento, vamos lá? O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Verso 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como o que serve. Servir. O tema aqui, Jesus tirou da questão de quem é o maior para receber autoridade e honra, e Jesus aplicou a eles como eles deveriam pensar corretamente. Quem quiser no meu reino tem que servir. Amém? E começa a inverter, começa a fazer um paradoxo, uma ideia que parece contrária em si mesma. Quem quiser ser maior, seja o menor. Isso é um paradoxo, não é? Como é que alguém pode ser maior sendo menor? Como é que alguém pode ser honrado sendo de menor honra? Como é que alguém pode liderar servindo quase como um escravo? Eu acho muito interessante meditarmos nisso nessa hora, porque a questão está não em ser grande no reino, vai ser uma consequência, está no servir agora. Amém? O que determina nosso futuro no reino é quanto você quer dar a sua vida para servir ao Senhor agora. E eles precisam entender isso. Eu acho maravilhoso Jesus dizer, nesse verso 27, ele coloca uma questão que era prática na época. Naquela época haviam senhores e escravos. A escravidão era uma constante na antiguidade. Há 2000 anos atrás, para o povo de Israel ainda havia leis, na lei de Moisés, regulamentação sobre escravos. Paulo tem uma carta dirigida a um escravo. Não tem uma carta de Paulo que é dirigida a um escravo? Filemão, não é isso? Porque havia escravidão naquele tempo, de homens. Homens sendo donos de homens. E nesse contexto, quem é o maior é servido primeiro. A regra é essa, o protocolo da época era esse. Jesus diz, e apresenta para ele esse enigma, que todos sabiam qual era a resposta. Quem é servido primeiro? Não é o que está na mesa, mas eu junto com vocês não sou aquele que fica esperando ser servido. Consegue imaginar? A mesa do patrão na hora do almoço, e o patrão sentado na mesa esperando o quê? Que os servos lhe sirvam, que os servos o honrem. Jesus diz, eu não sou aquele que fico na mesa esperando ser servido, eu sou como aquele que serve. Eu sou como um escravo diante de vocês, eu trabalho para vocês, eu me humilho para abençoar vocês, eu não paro de trabalhar. A questão crucial aqui não é só sobre quem vai ser mais honrado.
Jesus coloca de uma maneira completamente diferente. Quer ser mais honrado? Então sirva. Quer ser mais honrado? Sirva. Na minha visão, no meu reino, inverte-se. No mundo, os grandes são servidos. No meu reino, vocês são servidores. Vocês são escravos. Amém? Todo mundo entendeu? Olha só que coisa interessante. Agora avança, por favor. Ou melhor, volta, né? Que é o evangelho anterior. Mateus capítulo 20, verso 20. O sentido paradoxal do reino, o maior, é quem se torna escravo e serve. Essa palavra hoje é politicamente incorreta. Certa vez aqui nessa igreja preguei algumas mensagens com o tema somos escravos. Esse escravo tem que ser muito bem entendido. Servo, a palavra doulos do grego é escravo. Servo, servidor, em português moderno pode ser um empregado doméstico, por exemplo, uma empregada doméstica. Mas quando Paulo diz, eu escravo de Cristo, ele não está dizendo que ele é empregado doméstico. Ele está dizendo literalmente que tem dono. Que ele não faz... O escravo não tem autonomia. O escravo aguarda ordens do seu senhor. Amém? Não se escandalize. Jesus te coloca como um escravo, servindo. E quem quiser ser grande no futuro reino, trabalhe com essa consciência. Se humilhe e trabalhe mais. Olha aí Mateus 20, 20. É o paradoxo do reino. Vamos lá? Quem quiser ler comigo, vamos ler do verso 20 até o verso 28, tem um contexto aí. Olha que história pitoresca. Vai entrar em cena uma mãe. Coisa de mãe. Sabe mãe que quer o bem para o seu filho? Sabe mãe que puxa a sardinha para a sua cria? Vai acontecer uma cena aqui que eu acho até meio ridículo. Não é? Os apóstolos eram homens maduros, mas tem mãe. Eles tinham mãe, alguns deles tinham mãe. E a mãe não foi lá pedir para Jesus, para dar um jeitinho. Eu acho essa história pitoresca. Olha que tema engraçado. Vamos lá. Jesus vai aproveitar isso, essa pergunta, esse constrangimento. Tentaram constranger Jesus a fazer o que ele não podia. E vai aproveitar isso para aplicar o mesmo conceito que lemos em Lucas 22. Vamos ler comigo para passar rápido o tema. Vamos lá? Verso 20, igreja. Então, se chegou a ele quem? A mulher de Zebedeu com seus filhos. E adorando, pediu-lhe um favor. Mãe. Pegou os 2 discípulos e levou assim, diante de Jesus. Vai visualizando na sua mente, coisa de mãe. Que favor que ela pediu? Um favorzinho, Jesus, só um favorzinho. Não é uma cura, não é uma bênção, ela quer mais. Seus filhotes. O que ela pediu aí? Verso 21, igreja, vamos lá? Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, olha o pedido da mamãe. Manda o que, irmão? No teu reino, que esses meus 2... Eu devia estar com eles aqui do lado assim. Esses meus 2 garotos aqui, 2 marmanjos, certo? Manda que os meus 2 filhos, que mais? Se assentem. Um à tua direita e outro à tua esquerda. O que essa mãe está pensando? No futuro dos seus filhos. Coisa de mãe. Que pedido é esse, irmãos? Eu fico imaginando o Senhor olhando para ela fazendo esse pedido. Ela não tem noção do que está pedindo. Mas ela visiona o futuro, o reino. Não era naquele momento, era no futuro o reino. Eu quero meus 2 filhos honrados com os melhores lugares do teu reino. Não é coisa de mãe? Agora, e se Pedro tivesse com mãe viva, também não ia querer a mesma coisa? E se os outros apóstolos tivessem com mãe viva, não ia querer a mesma coisa? Aliás, dá para botar todo mundo no lugar de honra? Só tem 2 lugares, né, de honra, direita e esquerda. Olha só que coisa interessante, irmã. Ela faz o pedido.
Ela não só faz o pedido, como ordena, manda. Está dando direção para Jesus. Manda Jesus. E olha o que acontece. Verso 22, vamos lá, leia com mais alto comigo. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Deve ter falado com gentileza, com educação, olhando para aquela mãe. Você não sabe o que você está pedindo. Não sabeis o que pedis. Por quê, irmão? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Não fazia a menor ideia. E tá os dois marmanjos aqui. Não é? Do lado da mamãe. Jesus perguntou: vocês podem pagar o preço que eu vou pagar? Ele disse: podemos. Também não tinham noção do preço que Jesus pagaria. No domingo anterior à minha viagem, preguei. Jesus carregou sobre si o pecado da humanidade inteira. Não foi só o preço do martírio. Isso os apóstolos também compartilharam. Mas a salvação da humanidade só Jesus podia fazer. Então estão pedindo uma coisa que não tem dimensão do que estão pedindo. Verso 23, igreja, vamos lá? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, ou seja, vão ser mortos também. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, entendemos, queridos, que o Senhor já tem pré-determinado quem é que vai ter maior honra no reino de Deus. Acredito que o pai Abraão vai ser um dos daqueles que estão lá na frente. Você consegue se imaginar sentado nesse reino, irmão? Em alguma posição nesse reino? Quando a realeza se reunir no futuro reino, e nós faremos parte da família real de Deus, você consegue imaginar que posição você vai estar nessa, né, em qual fileira você vai estar nesse reino aí? Quando tiver todo mundo na mesa? Mas que a gente vai ver Abraão lá, Abraão lá, cara, Jesus está lá. O importante é estar lá. Às vezes a gente, né, tem uma imaginação fértil e acha que todo mundo vai pegar em Jesus, andar de braço dado com Jesus. Ele é o rei. Ele é o rei. E aqueles que têm maior dignidade vão estar perto dele. E aí vai se distanciando conforme vai diminuindo a dignidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não me importo sentar longe, ver Jesus lá de longe assim. Contanto que eu esteja na fileira dos dignos. Amém? É muito interessante isso. Eles queriam os melhores lugares do reino. A mãe pediu. É lógico que conversou com os filhos, né? Claro, foi de mãe. Jesus falou: não é assim que funciona. Ok? Vamos para o verso aí. Onde é que paramos? Verso 24. Ora, ouvindo isto, o que aconteceu com os outros 10 apóstolos? Se indignaram contra os dois irmãos. Pegou mal, irmão, esse lobby da mamãe. Ficou feio. Pedro deve ter olhado, fulminando. Filhinhos de mamãe, né? Apelaram, usaram a mamãe para constranger Jesus. Filhinhos de mamãe. Os camaradas não gostaram, não, irmão, os outros. Mas usar a mãe é golpe baixo, né? Não é golpe baixo? Para assumir posição no reino, usar a mamãe? Queria, sabe o quê? Tocar o coração de Jesus, né? Afetuosamente. O reino não funciona assim. Amém? Essa história é muito lúdica, engraçada, mas eles tentaram fazer isso e os outros não gostaram. Não tem graça isso. Amém? A dignidade que nós alcançamos no reino vai depender. Você vai ver na continuidade. Vocês vão aproveitar isso para educar os discípulos. Verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, reinam sobre os outros. Exercer a autoridade de dominar e reinar. Verso 26, irmão, vamos lá? Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Servo aí é escravo. Agora o negócio estreitou. Vocês querem ser grande no reino? Seja como escravo agora. Trabalhe, se humilhe, obedeça às ordens do seu Senhor. Aí está o grande filtro, não é? Que nós que temos a visão do reino, queremos alcançar o reino. Então você entende que isso depende também de você se dar mais para o Senhor? Você entende isso? Jesus agora fala com os líderes do seu movimento, os apóstolos que vão ser no futuro grandes no reino. Primeiro vocês se tornem como escravos. Amém, povo santo? Seja entre vós como vosso servo, vosso escravo. Verso 28, igreja. Tal qual que o Filho do Homem, ele mesmo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu acho fantástico que a última lição prática de Jesus antes da prisão dele e crucificação foi o lava-pés. Para mim é fantástico esse toque. A última imagem de Jesus livre, a última imagem de Jesus ainda, gozando de certa liberdade, ele aproveitou para imprimir na mente dos seus líderes o que é ser um escravo humilde. Naquela ocasião, vocês sabem, as roupas orientais eram mantos esvoaçantes, são largos assim, as mangas largas, não é igual a esse da novelinha não, viu, irmão, da Record. Eu vejo a novelinha da Record e fico pensando que estou na era medieval. Tem gente de calça comprida. Eu falei, pô, tá anacrônico, irmão. Não tinha calça comprida na Palestina 2000 anos atrás. Há 3000 anos não tinha. Os camaradas descontextualizam. Mas vamos lá, naquela época era um manto, que é tipo como é que eu vou comparar com o que? Hoje em dia ninguém usa mais, ceroula. Quem usa aquele pijamão, como é que é? É tipo um vestido com manga. É, igual dos árabes, uma túnica. E por cima um outro roupão, e amarrado na cintura com um cinto normalmente de pano, de tecido. Assim era a vestimenta daquela época. Agora imagina Jesus, na frente dos discípulos, ele tira o manto exterior, coloca num canto, fica só com o roupão de baixo, pega uma toalha, pega um tacho d'água e se ajoelha na frente dos discípulos. A última imagem que eles têm na memória de Jesus antes de ser preso, talvez não seja nem do Getsemane em agonia, seja de Jesus servindo, lavando o pé, que era a coisa dos escravos. Quando chegava a visita da rua, pensa ali, não é? Só quem é do interior, quem já foi do interior, chegar com o pé aqui, vermelho de barro, aquela fuligem vermelha. Quando as pessoas chegavam então na casa, o escravo vinha e ali se ajoelhava, porque é o trabalho do escravo, e lavava os pés das visitas. Jesus fez isso. A última imagem de Jesus livre é ele como escravo, servindo. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate do mundo. Tenho certeza que os apóstolos não só entenderam ali o ensinamento prático de Jesus, como colocaram também nas suas vidas. Porque na continuidade da história a gente sabe que os apóstolos serviram a igreja com tudo que tinham, com tudo que eles eram em todo o tempo. Amém, queridos? Guarda isso em nome de Jesus. Se existe uma coisa que nós precisamos estar sempre na mente, é que nós existimos no reino para servir. Isso não vai mudar quando nós formos glorificados, porque seremos um reino de sacerdotes, e sacerdotes continuam servindo
a Deus e a Jesus em favor dos homens. Quantos dizem amém? Amém. Então, em nome do Senhor, fixa essa história no seu coração. Nós existimos para servir. Se não for para servir, para que você serve? Perguntinha básica. Se não é para servir, para que você existe? Para comer, beber, cuidar da sua família, trabalhar igual um doido. Pensa, irmão, qual é a significação da nossa vida? Nós existimos para servir. Servimos a Jesus e a Deus Pai em favor da humanidade. Nós existimos para servir. Você quer dizer essa frase? Eu existo para servir. É difícil para você assimilar esse conceito? Você existe para servir, eu existo para servir. Eu estou servindo vocês com aquilo que Deus me deu de dom, que é entregar o recado de Deus. Eu estou servindo vocês quando me preparei em casa, quando eu estava lá aos pés do Senhor buscando a palavra. Era por causa de vocês. Da mesma forma, quando vocês forem abençoar as outras pessoas, tem que estar pronto para servir. Essa é a nossa finalidade. Amém, povo santo? Paulo sabia disso. Não precisa abrir 1 Coríntios 9,19, só esse versículo, só ouve. Paulo diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo é categórico em dizer: eu sou livre, eu sou cidadão romano, eu sou hebreu de hebreus, não sou escravo, mas faço-me de escravo para alcançar o maior número possível. Quantos entenderam? Digo amém. A consciência de Paulo é a mesma consciência dos discípulos que Jesus forjou. Vocês querem ser grandes no reino? Trabalhem como escravos agora. Isso não é para qualquer um entender. Essa minha fala aqui, ela pode soar estranha no ouvido de quem não está habituado a ouvir sobre reino. Vai soar estranho quem pensa que é politicamente incorreto chamar alguém de escravo. Mas se você ler a palavra, Paulo é categórico. Depois você vê lá, ele usa a palavra escravo. Aí não está nem em português servo, está escravo mesmo. Escravo. Dói no seu ouvido dizer isso? Que você é escravo de Jesus? Dói no seu ouvido você ouvir isso? Que você é escravo de Deus? É filho, mas é escravo. Enquanto nós não formos glorificados, seremos apenas eleitos, mas atuando como escravos. Difícil esse conceito, irmãos? Olha o que está escrito agora em Efésios, capítulo 6, verso 6. Isso eu quero que vocês abram. Já estou finalizando a palavra. Efésios 6, verso 6. Eu não estou preocupado se estou sendo mal entendido. Vocês têm discernimento no Espírito para entender essa palavra. Eu não estou preocupado com a crítica de quem vai interpretar mal. Não estou preocupado. Me importa colocar esse conceito no seu coração, porque é Jesus que colocou no coração dos seus discípulos. Quantos acharam Efésios 6,6? Até o verso 8. Leia em voz alta comigo, estou terminando mesmo, nos últimos 5 minutos. Vamos lá? Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Amém, povo santo? Presta atenção. O tema servir como um escravo está em todo o Novo Testamento. Por amor. Não como uma obrigação, mas por amor. Eu falei que depois de terminar essa mensagem, nós vamos orar pelo evangelismo de sábado. Vai estar quente, vai estar abafado, vai estar incomodando, como nesses últimos dias o sol. Mas se você quiser servir por amor,
você vai se dispor, vai passar o sufoco, vai dar testemunho na praça, vai abrir a boca ali para evangelizar, para convidar alguém, como Paulo fazia de tudo para ganhar uma alma, e servir a Deus, e servir a Jesus. Amém? Não estou sendo apelativo não, estou só aplicando. Eu estou só aplicando tudo que você entendeu do texto aí. Nós precisamos servir. Dentro de pouco tempo, e está se aproximando os dias, vai se levantar o reinado do anticristo. Aí vai ser muito mais difícil servir ao Senhor. Hoje temos liberdade de ação, temos ocasião, temos pessoas para ganhar, não nos falta nada, senão a consciência de que eu existo para servir. De que você existe para servir. Vamos servir, irmãos. Para terminar a recompensa, volta lá para Lucas 22, verso 28. Só esse texto a gente finaliza, vamos lá? Lucas 22, verso 28 a 30. A minha entrega na obra do Senhor me garantirá posições de honra no reino. Tem gente que não pensa nisso. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Se eu vou ser grande ou pequeno, não importa. Olha, irmão, que pensamento mais tosco. Você quer ser o que no futuro reino? Flanelinha do estacionamento do reino? O camarada que não tem nenhuma ambição de ser grande no reino, só quer entrar, você pode ser salvo. Mesmo que você veja Jesus a quase 1 quilômetro de distância de tanta gente que tem na sua frente, mesmo que você seja o menorzinho no reino, é isso que você quer? Sabe o que isso me diz? Quando você quer pouco, quando você ambiciona pouco no futuro reino, e você não quer pagar o preço agora, você sabe que tem que pagar um preço muito grande. É proporcional, queridos. A minha ambição de querer ser grande no reino me impõe me dar mais agora, gastar mais na minha vida agora, e eu quero isso. E a palavra me incentiva a isso. Pouca ambição demonstra pouco esforço, pouco empenho, pouca diligência. Amém? Olha a recompensa de quem se dá mais, quem está disposto a ir até as últimas consequências para servir a Jesus. Lucas 22, 28, Jesus voltou para os discípulos. Está no mesmo contexto da primeira palavra de abertura dessa mensagem. Vamos lá? Quem quiser ler com o pastor Samar, 3 versículos só, e eu já boto vocês de pé. Vamos lá? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus passou por tentações, irmão? Sim, mas os apóstolos eram um círculo mais próximo de Jesus. Isso vai dar a eles uma dignidade maior. Verso 29, vamos lá? Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Os negócios do reino estão nas tuas mãos, meus apóstolos. Os negócios do Pai, eu confio a vocês. Eu confio em vocês para executar os negócios do Pai na terra. Olha o verso 30 para finalizar a igreja. Vamos lá? Para que comais, aí vem a recompensa, e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em que, irmãos? Em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês estarão em posição elevada no reino, porque agora vocês pagam o preço de fugir comigo dos perseguidores, de passar fome e frio, de estar andando debaixo de sol para pregar, porque vocês me servem agora. O galardão de vocês vai ser imenso, a dignidade real de vocês vai ser imensa. Amém, povo santo? Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Fica de pé nessa hora, irmãos. Ah, pastor, eu ouvi tudo isso, mas eu não estou a fim de me esforçar. Aí é problema seu com o seu Senhor. Não é problema seu com o seu pastor. Eu só posso entregar a mensagem, eu só posso guiar vocês naquilo que disseram ser a vontade de Deus, mas eu não posso viver a sua vida. Amém? Eu não posso te obrigar.
Eu posso te obrigar? Não. Eu posso te esclarecer. Qual é a vontade do seu Senhor? Que você gaste sua vida servindo. Tem muita alma para ganhar ainda. Amém, Paulo Santo? Então vamos orar pelo trabalho de sábado, do evangelismo. Estende sua destra ao céu. Eu não estou comprometendo ninguém aqui que está com a mão levantada a estar lá no sábado. A tua consciência que vai te empurrar ou não. Paulo chega a dizer: se faço de boa vontade, tenho galardão, recompensa. Mas se não for de boa vontade, eu faço do mesmo jeito. Porque é a vocação de dispenseiro que me constrange. Eu tenho a palavra da verdade. Eu tenho a palavra que pode tocar corações. Por que eu não vou gastar minha vida para abençoar outras vidas? Então, de qualquer forma, quer de boa vontade, quer por constrangimento, faça a obra do Senhor. Eu não estou aqui para empurrar ninguém. Não empurro ninguém. Que o Espírito de Deus faça lembrar que você existe para isso. Nesse exato momento tem irmãos nossos que estão enfermos. Não pode estar aqui nesse culto. Nem adorar, nem estar aqui levantando as mãos. Você quer ficar numa situação dessa? Não estou te ameaçando não, estou fazendo você pensar. Não é muito ruim quando você está impossibilitado de fazer a obra do Senhor? Não é tão bom que agora nada te impede? Nada. Senão a sua própria consciência. Nada te impede. Queira Deus que você esteja com saúde, com mobilidade. Queira Deus que você esteja cheio do Espírito, naquele sábado, e você deseje. Gere no seu coração um desejo. Eu quero estar ali para servir ao meu Senhor, para abençoar vidas. E se tiver perseguição, pedrada, se tiver xingamento contra nós ali, eu quero ser um dos tais, um daqueles que está ali sofrendo junto. Esse é o sentido do trabalho. Não adianta deixar só uma meia dúzia fazer o trabalho. É trabalho da igreja. Amém? Vamos fazer isso para a glória do Senhor, vamos pedir graça? Eu peço ao Senhor que abençoe. Essa casa tem sido muito abençoada. Tenho glorificado a Deus por tudo que tem acontecido nesse lugar. Tudo, todos os trabalhos, todas as obras. Mas eu preciso mostrar a vocês que ainda precisamos melhorar, mudar a nossa vida por amor a Jesus. Levanta a tua destra aí em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade nesta noite de estarmos reunidos na tua presença. Como foi bom te adorar, meu Deus. Como foi bom exercer o nosso chamado de sacerdotes e interceder por vidas que sofrem. Com fé, Senhor, nós declaramos palavras para que haja liberação de poder sobre estas vidas. Sabe, também, Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, porque a tua palavra não é para nós incompreensível. Pelo contrário, Senhor, a tua palavra vem para nós com muita clareza. Pela tua graça, Senhor, entendemos o teu coração. Pela tua graça, entendemos o posicionamento de Jesus. E queremos aprender com o nosso Senhor a servir como Ele serviu. A nos ajoelhar, a gastar a nossa vida, a nos humilhar em prol de outros seres que precisam de nós. Nós clamamos, Deus, que essa palavra não dissipe do coração dos teus filhos. Eu te clamo nessa hora que essa palavra passe a fazer parte integrante da alma, do coração, do entendimento da tua igreja. Não somente nós que aqui estamos nesse lugar, nessa congregação, mas todos aqueles que forem tocados por essa mensagem, sejam despertados a se doarem por amor ao Rei, por amor ao reino, e no futuro receber a devida recompensa. Não somos movidos por ambição somente, Senhor. Pelo contrário, queremos ser movidos pelo teu amor. Nada adianta entregar o próprio corpo a ser queimado. Paulo disse, se não houver amor. Não adianta dar nada aos pobres se não houver amor. Não adianta fazer obra alguma se não movidos pelo teu santo e glorioso amor. Então te peço nessa noite, aumenta-nos o amor, Senhor. Derrama mais desse amor divino em nossos corações. E nós poderemos transbordar para os homens ao nosso redor.
Nós queremos clamar pelo trabalho de sábado ali na rua, Senhor. Ali na rua, Senhor, passam muitas vidas, algumas oprimidas, sobrecarregadas, algumas com tragédias familiares, algumas drogadas, algumas prostituídas. Ali estão as almas que devemos alcançar. Não é aqui no santuário, é lá. Eu te clamo nesta hora, meu Senhor, que o Senhor nos envie, pelo Teu Santo Espírito, a estarmos juntos ali naquela praça. Abençoa aquele que vai trazer a mensagem. Abençoa os irmãos que vão estar no apoio, os evangelistas, os que vão estar distribuindo folheto. Que a nossa semeadura te agrade, Senhor. Que o nosso servir te agrade. É tudo que eu peço nessa noite com os meus irmãos. Dá-nos graça, aumenta-nos o amor e envia-nos, Senhor, para que sejamos bem-aventurados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Recado dado, gravado aí nas tábuas do seu coração. Vamos na paz de Cristo. Você volte bem para o seu lar, guardado pelo poder de Deus.